Bom dia, irmãos. Bom dia. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Vamos orar, darmos início ao culto da manhã. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas tuas bênçãos derramadas sobre a vida do teu povo aqui presente. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos permitiu estarmos comemorando, Pai, 66 anos dessa igreja. Que o Senhor venha, Pai, continuar nos abençoando e nos guiando, Pai, para que possamos, Pai, ser luz e sal nessa cidade, Pai, mas que possamos, Pai, fazer a tua vontade, não a nossa. Que o Senhor possa ser quem guia nos nossos passos, Pai. Em nome de Jesus, entregamos tudo que vamos fazer aqui ao Senhor, que é o único, que é digno de todo louvor e toda adoração. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Aqui na presença do nosso Deus, bendizendo o seu nome, exaltando, glorificando e assim também sendo privilegiados de participarmos da glória do Senhor também. E Ele então nos dê um coração puro, um espírito reto e sensibilidade espiritual para andarmos na presença dele, e iluminação, direção do Espírito Santo, para que com consciência saibamos andar com Deus e servi-lo de todo o nosso coração. Bem-vindos todos a este culto. Em especial agradecemos a presença dos nossos visitantes. Estamos comemorando neste final de semana o aniversário da nossa igreja, a primeira Igreja Batista de Varginha. São 66 anos de organização. No dia 29 de junho de 1958, a Igreja Batista do Barro Preto, em Belo Horizonte, organizou-nos como igreja, dando-nos a autonomia eclesiástica. E assim, desde então, estamos nesta cidade,
como agência do Reino de Deus, para dar testemunho do Evangelho de Cristo e assim refletir por meio da nossa vida. E nós somos a geração do presente que continua essa história. E esperamos que as futuras gerações sejam conservadas por Deus na fé em Cristo, para que até o dia de Cristo esta igreja seja uma igreja viva, coluna e esteio da verdade, coluna e esteio do reino de Cristo. Que Ele nos guarde, que Ele nos abençoe e que Ele faça prosperar o nosso caminho. Nós vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O amor é o dom supremo. O apóstolo Paulo também, em outra parte, falando pelo Espírito de Deus, ele diz o seguinte: de tudo, sobretudo, o que vocês devem guardar é o amor, revestidos do amor, porque ele é o vínculo da perfeição. Então vamos ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, resisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar, e nesta oração nós vamos lembrar dos aniversariantes da semana. No dia 1º nós temos a irmã Isabela Base. No dia 1º, aniversário de casamento do irmão Vitor e da irmã Arlete. No dia 3, a irmã Roberta Salles Serafim. Dia 5, o irmão Francisco Vitor Frade. E também, no dia 5, aniversário de casamento do irmão José Roberto e da irmã Tereza. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Obrigado pelo privilégio de celebrar o Teu nome e de poder desfrutar da Tua presença. Que o Espírito Santo continue nos guiando e nos orientando numa vida que honra e glorifica o Teu nome. Que o Senhor nos dê um coração puro e um espírito reto, a fim de que sejamos aceitáveis a Ti por meio de Jesus Cristo, mediante a fé, guiados e conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, por mais um aniversário que nos deu a bênção de completar como igreja. Que o Senhor continue nos guiando nesta cidade e que a luz de Cristo a ser refletida e refletida por meio de nós brilhe neste lugar
e chegue até os confins da terra. Abençoa também esses irmãos e casais que completam mais um aniversário nesta semana. Guia-os na tua presença, ensina-os a contar seus dias de tal forma que vivam com corações sábios. Senhor Deus, entregamos a Ti nossas vidas, este culto, e celebramos a Ti. É no nome de Jesus que oramos e os entregamos ao Senhor. Amém. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso Espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Os irmãos ouviram o que acabamos de cantar, né? Vai dizer que de mãos dadas nós cantaremos que somos do Senhor. Quero convidar você a dar a mão para o irmão que está do seu lado, né? Vamos fechar aí o corredor e vamos cantar mais uma vez essa canção. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso Espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Senhor, Pai, seja louvado por meio das nossas vidas, por essas canções, que tem o único propósito de exaltar o Teu santo nome, nome que é sobre todo nome, Pai. Nesta manhã, Pai, o Senhor continua a falar-nos através da Tua palavra e que sejamos, Pai, constrangidos pelo Teu Santo Espírito a vivermos em novidade de vida todos os dias, Pai. No nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, esse já é o segundo dia das nossas comemorações dos nossos 66 anos de organização como igreja. E nós temos conosco o pastor Arlécio Franco Costa. Ele é o pastor de honra, pastor emérito da Igreja Batista do Barro Preto, ali em Belo Horizonte, nossa igreja mãe, aquela que nos deu o privilégio de sermos organizados como igreja. Então, ele está conosco desde sexta-feira, falou aos jovens, ontem nos falou no aniversário, do dia do aniversário da igreja, e hoje está conosco pela manhã e também à noite. É casado com a nossa irmã Tânia, tem 2 filhos, né? Arlécio Júnior, André, e tem 4 netos. E, na verdade, a apresentação melhor do pastor Arlécio é que ele é um homem de Deus, o servo de Cristo. E aqui está como mensageiro de Deus que nós o convidamos para nos trazer aquilo que Deus colocou em seu coração. Nós vamos passar a palavra ao pastor Arlécio, ele então para uso. Obrigado, pastor Paulo. Bom dia, queridos. Bom dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus irmãos, deixem-me dar algumas palavras iniciais antes da mensagem. Primeiro, mais uma vez, parabenizando a igreja por esses 66 anos, por esse jubileu de Alan. Que Deus continue abençoando os irmãos, que os irmãos continuem assim até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com fidelidade, proclamando a doce e maravilhosa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Parabéns, portanto, à igreja. Estou aqui com os irmãos desde sexta-feira, como o pastor Paulo mencionou, e feliz por estar com os irmãos desse tempo. Uma das coisas que eu observei é uma igreja alegre. Eu tenho pregado por aí afora, quando a gente chega em determinadas igrejas, a gente vê um semblante triste, rosto de cada uma, dificuldades. E aqui eu cheguei numa igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja que trabalha com certeza para a glória e para a honra do Senhor. E, sobretudo, irmãos, agradecer a Deus pelo ministério do pastor Paulo e da sua família. Pastor Antônio Carlos está aqui, eu não sei se tem mais algum outro pastor. Hoje nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, muito difícil relacionado ao ministério pastoral. É triste o que está acontecendo no nosso tempo hoje. Muita gente hoje vai no ministério pastoral como se fosse para uma outra profissão qualquer, sem comprometimento com os princípios e os valores do reino de Deus. E os irmãos são abençoados, porque o irmão tem um pastor e uma família que leva a sério o ministério. Eu observava no pastor Paulo Eduardo esse coração realmente pastoral. A gente louva a Deus e agradece a Deus por isso. Os irmãos continuem cuidando dessa família. Uma das coisas que eu sempre pedi à igreja, e quando eu faço, eu peço que as igrejas, por onde eu tenho pregado, façam, é não deixem de orar continuamente, diariamente, pelo seu pastor e pela sua família. Eles precisam. Às vezes a gente está sempre procurando pastor, ore por mim, pastor, ore por mim, e a gente esquece. E que o pastor também precisa de orações. Precisa do cuidado da igreja, do zelo e do amor da igreja. Sei que os irmãos estão fazendo isso, continue fazendo, continue cuidando desse pastor e da sua família. Que Deus possa abençoar para ele continuar esse ministério que Deus lhe conferiu. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho de João. Quero convidá-los a estarem em pé nesse momento para acompanharem com reverência a leitura do texto sagrado.
Ontem disse aos irmãos que o tema geral da Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista Mineira é vivamos o amor verdadeiro. E o texto áureo que tem sido usado é justamente esse que queremos ler com os irmãos. João capítulo 13, verso 34 e 35. Enquanto os irmãos procuram, eu também deixo com os irmãos um pedido de oração por mim e por minha esposa. Deixamos o ministério local, mas continuando no ministério, né? Pregando, procurando atender os convites de colegas, sendo também abençoado por eles. E ore pela minha esposa. Minha esposa não tem estado muito bem de saúde, ela viria conosco também, mas não pôde vir. Estejamos lembrando da irmã Tânia e orando pela sua saúde. Diz assim, meus irmãos, o texto sagrado: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu quero convidar a igreja para lermos agora juntos novamente esse texto. Verso 34, leamos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Querido Deus, bendito Senhor, glorificado sempre seja o teu nome, Pai. Mais uma vez expressamos a nossa gratidão por esses 66 anos de vida dessa igreja, Pai. Igreja que tem sido fiel na proclamação do teu Evangelho. Agradecidos também, Pai Santo, por ministério da tua igreja nesse tempo. Teu servo pastor Eduardo, com a sua família, tem sido instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Que eles continuem sendo sustentados pelo Senhor. Que o teu servo tenha sempre a unção do Espírito Santo para ministrar a tua igreja. Rogo, Pai Santo, também por cada membro dessa igreja, que os teus servos estejam comprometidos com o amor do Senhor, com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim sejam, Pai Santo, instrumento de bênção na vida dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas, bênção na vida desta cidade. E agora, Pai Santo, quando lemos a tua palavra, suplicamos que o Senhor fale no nosso coração, e pedimos, ó Deus, que a voz a ser ouvida nesse momento seja a voz do Senhor no coração de cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu sentar-se, queridos. Ontem, falando aos irmãos, fizemos menção do tema geral, vivamos o amor verdadeiro, e eu levantei inicialmente uma questão: que amor é este? Quando a gente fala, quando a gente é exortado a viver o amor verdadeiro, acho que a primeira coisa que nós precisamos entender é isso: que amor é esse que nós precisamos viver? Disse também aos irmãos que talvez o amor de Deus seja e continue sendo ainda incompreendido, porque se fosse plenamente compreendido e se conhecêssemos verdadeiramente esse amor, a nossa vida seria transformada, seriam outras, e o mundo estaria vendo em cada um de nós o amor de Deus manifestado pelas nossas ações, pelas nossas palavras. Mas infelizmente nós temos negligenciado, irmãos, esse extraordinário amor, o amor de Deus, o amor que se faz presente em nossa vida. Quando o anjo anunciou que Jesus Cristo iria nascer, que Jesus iria nascer, disse: ele será chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Deus está presente em nossa vida, sempre. Na sexta-feira, quando eu estive falando aos jovens, eu contei uma historiazinha de um moço que andava num carro em alta velocidade, o sinal vermelho, ultrapassou o sinal vermelho, logo em seguida o policial mandou parar,
e perguntou a ele: mas você não viu o sinal vermelho? Ele disse: vi, só que eu não vi o Senhor. Eu fico pensando que muitas vezes, irmãos, nós ultrapassamos os sinais vermelhos da vida, na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, e nós não percebemos que tem um Senhor que nos vê, que nos conhece e que nos disciplina. O amor de Deus é um amor presente. Disse também ontem aos irmãos que foi por amor que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo. Gosto daquela expressão do apóstolo Paulo na carta aos Romanos: Deus dá prova do seu amor para conosco, e que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda miseráveis, transgressores, rebeldes, pecadores. Mas Ele nos amou. Disse também que o amor, Deus, por amor, nos capacita. Ele exige que nós amemos, mas Ele nos dá a capacidade, através do seu Santo Espírito, para amar. Então ninguém tem desculpa de dizer: mas eu não sei, eu não posso. De fato, nós somos limitados, temos dificuldade, mas o Espírito Santo que habita em nós nos capacita a amar como Ele nos amou. E quando começamos a amar, nós abençoamos o próximo. Nós abençoamos nosso irmão, nós abençoamos nossa família, nós abençoamos nossos vizinhos. Nós somos instrumentos de amor nas mãos de Deus, para que o mundo veja o grande amor do próprio Deus por todos nós. Hoje, então, dando continuidade a esse tema, eu volto a esse texto de João capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu li a história de uma garotinha que na sua igreja fez uma oração que impactou muito a igreja, quando ela pediu a Deus dessa forma: querido Deus, aposto que é muito difícil para você amar todas as pessoas do mundo inteiro. A expressão de uma criança: aposto que é muito difícil para o Senhor amar o mundo inteiro, porque lá em casa, Senhor, tem apenas 4 pessoas e nós não conseguimos amar um ao outro. Oração simples, mas se nós pararmos para pensar com seriedade, eu creio que nós teremos com essa criança dizer: isso é verdade também na nossa vida, e às vezes no contexto da nossa família. Essa palavra de Jesus Cristo, dito e registrada por João, nesse capítulo 13, antecede, meus irmãos, a dois momentos difíceis. Primeiro, na celebração da Páscoa, em que o Senhor instituiu a ceia do Senhor. Em seguida, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Eu mencionei muito rapidamente ontem também. Lava os pés de um Judas Iscariotes, um traidor. Depois o texto mostra que Jesus fala com Judas: que tem que fazer, vai e faz. Aí eu fico me colocando no lugar: como é que eu faria se eu descobrisse que ao meu lado tem um traidor, possivelmente fraco e limitado como sou, humano como sou? Com certeza eu não teria essa palavra de amigo, e abraçá-lo e beijá-lo. Não, mas Jesus fez isso. E disse a Judas: o que você tem que fazer? Vai, faz. E ele saiu para trair o próprio Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Jesus então diz aos seus discípulos, aos seus apóstolos: está chegando a minha hora, está chegando a hora de eu ser glorificado. E aí ele deu esse último mandamento, e o mais importante de todos: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Meus irmãos, infelizmente nós temos que admitir que em muitas ocasiões nós, pessoalmente, nós como igreja também, nem sempre cumprimos esse mandamento do Senhor Jesus Cristo. Há ocasiões em que não há paz no seio das igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. João tinha visto, e João ao registrar esse texto, com certeza ele viu, já lá ainda naquele contexto dos próprios apóstolos e de outros que se conviviam com Jesus Cristo, essa dificuldade de amar, de compreender, de perdoar, de abraçar e de viver junto.
Ele viu isso e por isso ele registrou essa palavra de Jesus Cristo: um novo mandamento vos dou. Um mandamento. Jesus não deixou, meus irmãos, um conselho tão somente. Jesus não deixou uma boa recomendação para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Jesus não deixou uma alternativa de vida, como a dizer: olha, pense um pouco, se vocês têm outras prioridades, mas pense nessa outra. Se vocês têm essa alternativa, pense. Não, absolutamente. Ele deixou um mandamento, um imperativo divino que devemos cumprir. Não é opção, não é alternativa, não é escolha, é imperativo, é ordem, é mandamento. Amai uns aos outros. Na verdade, meus irmãos, quando nós praticamos seriamente as implicações desse mandamento, nós estaremos, a princípio, até cumprindo a lei antiga no que se refere ao nosso próximo. Nós somos advertidos pelo Velho Testamento a não matar, a não roubar, a não dar falso testemunho, se realmente amamos a Deus. Então a gente fica perguntando: o que há então de novo nesse mandamento? O Velho Testamento já diz lá em Levítico que devemos amar a Deus, todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus Cristo agora nos dá um mandamento novo. Acrescenta algo sumamente importante: amar como eu vos amei. Não é amar tão somente a si mesmo, mas amar como eu vos amei. Que diferença é essa? A diferença está no modelo de amor. Como a ti mesmo? Não, mas como eu vos amei. Quando a gente fica pensando em amar como a si mesmo, nós somos carnais, nós somos limitados. Embora esse instinto natural esteja em todos nós, a verdade é que o pecado perturbou até mesmo o amor que nós temos por nós. Querem ver alguns exemplos? A pessoa que usa drogas. Ninguém entra na droga com um propósito de ser absolutamente feliz. Entra porque quer ter um pouco de alegria, quer ter um pouco de esperança, quer ter um pouco de conforto, só que não percebe que está destruindo a sua própria vida e destruindo as pessoas que estão ao seu redor. E não só a droga, mas o álcool, o cigarro, a alimentação, a má alimentação, as noites sem dormir e muitas outras ações que fazemos no dia a dia que trazem prejuízo para nós mesmos. Então, como é que nós podemos amar o outro se nós não amamos a nós mesmos? Se nós não cuidamos da nossa própria vida? Se nós fazemos coisas que estragamos o nosso corpo, tirando a nossa paz? Não podemos. Então, se nós queremos cumprir o mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos que amar o próximo como Ele nos amou. O Velho Testamento, quando diz amar como a si mesmo, tinha um caráter provisório. Mas agora o caráter é definitivo. Amar como eu vos amei. Que amor é esse? Como é o amor de Jesus Cristo? Primeira coisa que nós precisamos entender, que devemos amar como Cristo amou, é observar o próprio exemplo de Jesus. Ele tinha alertado os seus apóstolos sobre os escribas e fariseus, dizem: eles sentam na mesa de cadeira de Moisés, façam tudo o que eles disserem para observar. Observai, mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem e não praticam. Então, diferentemente de todos os mestres religiosos de todas as épocas, Jesus, ele ensinava, mas ele foi exemplo de amor. Quando a gente pensa nesse ministério terreno de Jesus Cristo, meus irmãos, não há como não nos curvarmos diante de Deus agradecendo Jesus Cristo pelo amor que ele tinha. Ele amou a todos, indistintamente. Ele amou, ele acolheu as criancinhas que eram rejeitadas. Uma mulher apanhada em adultério foi levada à sua presença e a lei determinava que ela fosse apedrejada. E Jesus Cristo diz o que é que a lei diz? Que seja apedrejada. Então Jesus diz:
aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos foram embora, a começar dos mais velhos. E depois Jesus disse: ninguém te condenou? Não, vai e não peques mais. Expressão de amor. Se relacionou com os samaritanos, que eram rejeitados pelos judeus. Mas amor os samaritanos, teve ao poço ao lado de uma mulher samaritana. Os próprios apóstolos ficaram surpresos. Ele falando com a mulher, e ainda mais samaritana, mas lá estava Jesus Cristo levando aquela mulher, a graça de Deus, o amor de Deus. Jesus Cristo teve essa atitude compassiva até para com Judas Iscariotes. E no momento final, quando estava na cruz com braços estendidos, um dos ladrões criticando, condenando, enquanto o outro: nós merecemos por estar aqui, esse daí nada fez. E aí lança uma pergunta, lança um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele olha para aqueles seus agressores que lá estavam, e Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pedro, que negou Jesus Cristo 3 vezes: não conheço, não sei quem é, não, Deus me livre. E Jesus olha para ele com amor, e ele se sente constrangido. E depois, quando ressuscitado, vai ao encontro dos apóstolos e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, e pela 3ª vez, Pedro deixou-se quebrantar por tão grande amor. 3 oportunidades de negar, 3 oportunidades de expressar amor a Jesus Cristo. Esse é Jesus. Então, se nós queremos entender esse amor de Deus e esse mandamento de amar, nós temos que observar a vida de Jesus. Todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias, a sua atitude era sempre de amor, de graça, de misericórdia e de compaixão. E esse amor que se estendeu a todas as pessoas, ainda é o amor que é acessível e que está à disposição de todos nós no tempo de hoje. Então Jesus, ao mandar: amem como eu amei, ele se deu, portanto, como exemplo. O amor de Jesus Cristo era um amor altruísta, meus irmãos. Às vezes, quando a gente diz: olha, eu amo fulano, mas muitas vezes o nosso amor, não sei se isso é absurdo estar dizendo, mas é um amor egoísta. Sempre que existe amor no egoísmo, mas a gente sempre espera ser correspondido, e essa é uma das razões que o nosso amor muitas vezes é falso. Se a pessoa nos agrada, se a pessoa é boa conosco, se a pessoa nos abraça, se a pessoa nos atende, se a pessoa nada faz contrariando o nosso pensamento, o nosso gosto, então a gente gosta, a gente simpatiza, a gente abraça, a gente ama, mas é um amor egoísta. E infelizmente esse amor tem sido abundante no tempo de hoje. Quantas vezes nós ouvimos por aí afora em igrejas que se dividem, irmãos condenando irmãos, irmãos criticando irmãos, irmãos rejeitando irmãos, e a gente fica imaginando: meu Deus, Jesus Cristo morreu por nós, por toda a igreja, e nós não conseguimos amar um ao outro que está ali. E como é que nós podemos amar? Certa ocasião eu fui convidado para ajudar uma igreja que estava se dividindo, estava exonerando o seu pastor. E eu fui à reunião a convite do pastor e a convite da igreja para ouvir o que estava acontecendo e se podia ajudar. E fiquei, confesso aos irmãos, perplexo com o que ouvi. A briga toda era porque o pastor esqueceu, não sei o que, de consultar a diretoria da igreja e tomou a iniciativa de pintar todo o templo de azul. Eu acho que a liderança devia ser atleticana. Porque o pastor pintou o templo de azul, a igreja estava se dividindo, a igreja estava exonerando o seu pastor, porque pintou. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Irmãos, tem alguma coisa por trás disso.
O que é que aconteceu depois? Não aconteceu nem ninguém disse absolutamente nada. A única questão da briga e da divisão e da exoneração do pastor é o tempo que foi pintado por azul. Pastor Eduardo, não pinta de azul não, viu? Que coisa terrível, irmãos. Outro exemplo, meus irmãos, de como amar a si mesmo é encontrar nos cônjuges que prometem amar e respeitar uma outra até que a morte os separe. Mas na primeira crise, o amor foi por água abaixo. Alguns anos atrás veio um irmão querido, gostava muito dele. Ele veio e me pedindo para realizar o casamento dele. Só que era o segundo casamento. Ele havia se divorciado, ficou pouco tempo casado. E ele veio, pastor, eu vou casar novamente, eu queria que o senhor fizesse casamento. Eu digo, meu irmão, me perdoe, mas eu não posso realizar o seu casamento. Mas por quê, pastor? Porque diante de mim, no altar, o irmão disse que o irmão recebia sua esposa, ia cuidar dela, ia amá-la até que a morte o separe. O irmão não disse isso, não faltou uma palavra. Comigo, com a igreja que assistia e com o próprio Deus. O irmão disse, estarei casado até que a morte, na doença, na saúde, não disse, não, eu não posso. Porque se o irmão faltou com a palavra, quem garante que não vai faltar novamente nessa segunda situação? Então esse é um amor, meus irmãos, egoísta, falso. E é triste observar que o número de divórcios está crescendo assustadoramente. E ainda no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo foi um amor altruísta. Ele visava o bem do próximo. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para abençoar. Certa ocasião, a gente, depois de muito tempo pastorado, a gente tem muita história para contar, né, pastor? Fui procurado por uma jovem que veio se queixar da igreja. Foi no meu gabinete, pastor, eu estou decepcionada com a igreja. Estou muito triste e estou pensando em sair da igreja. Ouvi com tranquilidade. E qual é a causa, minha irmã, dessa tristeza? Pastor, minha mãe faleceu. Minha mãe foi membro dessa igreja por muitos e muitos anos. E no funeral da minha mãe, só foi meia dúzia de gato pingado. Foi quase ninguém da igreja. Eu fiquei muito triste, o meu irmão tem razão. Muita gente poderia estar, mas talvez por razões diversas não puderam estar. Mas deixe-me fazer uma pergunta, irmã. Quanto tempo a irmã tem estado na igreja? Pastor, eu nasci nessa igreja. Aqui estive a minha infância, aqui estive a minha adolescência, a minha juventude, sempre estive. Então deixe-me fazer uma outra pergunta. A quantos funerais a irmã foi? Aí ela baixou a cabeça e disse, pastor, eu nunca fui a nenhum funeral. Percebe, irmãos? A gente cobra dos outros. A gente exige dos outros. A gente tem expectativas altas em relação aos outros. A gente espera compreensão dos outros. A gente espera perdão dos outros. A gente espera que os outros nos sirvam. E nós? O que temos feito? Estamos servindo, estamos abençoando, estamos compreendendo, estamos perdoando, estamos agindo com amor, como Jesus amou, de maneira altruísta, sempre visando o bem do outro e não o bem. Eu gosto muito de Filipenses, quando Paulo diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que ele poderia perfeitamente se apegar, mas humilhou-se a si mesmo, se fez servo e foi obediente ao Pai Celestial até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, se nós quisermos compreender esse amor e viver esse amor, nós temos que olhar para o exemplo de Jesus Cristo, o altruísmo de Jesus Cristo e a maneira sacrificial do seu amor. A gente sempre recita de cós salteado, até plantando bananeiro, João 3,16, né? O que está escrito lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A gente sempre foca no não pereça, mas tem a vida eterna. Eu tenho uma vida eterna, não vou perecer. Mas a gente não vai perecer, a gente tem a vida eterna. Por quê? Porque Deus nos amou. E como é que Deus prova que nos amou? Deu. É dádiva, é graça, é misericórdia, é compaixão. E esse Deus que agiu dessa maneira para com todos nós, espera, exige, e é um imperativo que nós sejamos assim também. É muito fácil, meus irmãos, ser membro de uma igreja. Levantou a mão, decidiu lá de Jesus Cristo, participa da escola bíblica dominical, dá uma profissão de fé, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador, torna-se membro da igreja, depois passa a exercer alguma atividade na igreja. Eu sou crente, mas crente é muito mais do que isso, irmãos. Crente é muito mais do que ser membro da igreja. Deve ser membro da igreja, mas é muito mais do que isso. É viver o amor, é espelhar o amor, é ser exemplo de amor, é glorificar a Deus, meus irmãos, através de uma vida de obediência ao Pai Celestial. Jesus se deu como exemplo, mostrou que o seu amor altruísta e o seu amor sacrificial por todos nós. E a gente não quer sacrificar, a gente não abre mão. Eu gosto muito de fazer estudos nas bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5. Eu creio que se todos nós lêssemos a bem-aventurança e aplicássemos em nossa vida os ensinamentos, volto a dizer também, nós seríamos muito diferentes. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz assim, Jesus Cristo diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é manso? No contexto do mundo lá fora, uma pessoa mansa é uma pessoa sem iniciativa, uma pessoa sem coragem, uma pessoa que está tudo bem, que não tem coragem de enfrentar situações. Mas na Bíblia não é isso não. Eu vou dando dois exemplos. Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso na face da terra. Moisés foi covarde? Moisés foi medroso? Moisés fugiu das situações? Não. Muito pelo contrário, enfrentou Faraó, poderoso da época, liderou aquele povo, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas com todos os problemas no dia a dia. Lá estava ele liderando aquele povo, enfrentou os inimigos, caminhando com o povo de Deus para cumprir a vontade do Senhor, todas as situações. Então foi corajoso, lutou, foi valente. Agora veja, numa certa ocasião o povo se rebelou contra Deus de maneira tal que Deus disse a Moisés: Moisés, eu não aguento mais esse povinho, eu vou acabar com esse povo. Se fosse eu, se fosse você, o que é que a gente diria? Oba, acaba, Senhor, esse povo realmente não merece o Senhor. Mas Moisés não. Deus estava defendendo Moisés. Moisés não. Foi o que Moisés fez? Moisés abriu mão do seu direito de ser defendido por Deus, vingado por Deus. Não, Senhor. E ele intercede, ele clama a Deus para que Deus pudesse continuar com o seu povo. Em outra ocasião, o seu irmão e a Miriam levantou, fez um levante contra Moisés, uma revolta contra Moisés. Aí o que aconteceu com Miriam? Ela ficou leprosa. O que é que a gente faria? Bem feito, quem mandou tocar no ungido do Senhor? Não é assim que nós diríamos? Mas não. Foi vingado por Deus. Moisés abriu mão do seu direito de ser vingado e começa a orar, a interceder, a clamar a Deus pela sua irmã Miriam, que foi curada por Deus. Então ser manso é abrir mão do seu direito para poder abençoar o outro. E o próprio exemplo maior do próprio Jesus Cristo. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, abriu mão do seu direito de ser Deus. Para quê? Para que eu fosse abençoado, para que você fosse abençoado, para que você fosse resgatado da perdição e pudesse ter a garantia de vida eterna. Manso é aquele que abre mão do seu direito
para abençoar o outro. Deixa-me fazer o exercício. Pastor, eu posso ficar até meio-dia? Posso não, né? Mas assim, chega aqui, Janete, por favor. Uma coisa boba, simples, mas só para vocês vão entender. Se eu tenho o meu direito e ele também o dele, quando nós nos encontramos, o que acontece? Há um choque. Mas se eu abro mão do meu direito ao encontro, não, continua aí, eu não abro mão do direito dele, não. Se eu abro mão do meu direito, quando eu encontro, já não há muito choque. Mas se ele abre mão do seu direito e eu também, aí eu ao encontro, a comunhão, ao amor. Simples, né? Por que a gente não faz, hein? Por que a gente não age assim? A gente prefere o confronto, prefere a discussão, prefere o afastamento, prefere continuar sem ser instrumento de Deus para abençoar outras vidas. E finalmente, o amor de Cristo, meus irmãos, vai até o fim. João 13, verso 1 diz assim: amou-os até o fim. Veja o verso, capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então não foi um amor até o número 1, número 2, até o passo 3, não. Amou até o fim e continua nos amando por toda a eternidade. E o que é que nós queremos fazer, meus irmãos? Desse amor que chega até nós. Ninguém tem amor maior do que esse, dar a sua vida pelos amigos. Ele deu a sua vida por mim, por você, meu irmão, por você, minha irmã. Que resposta você dá em relação a esse amor? Aí João diz assim na sua primeira carta, capítulo 3, verso 16: nisto conhecemos o amor, em que ele deu a sua vida por nós. Também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É um imperativo. Há um cântico, eu estava falando para a Janaia, a igreja não conhece, mas depois ele pode pesquisar e ensinar a igreja que vale a pena. Há um hino que eu acho lindo, que toca muito o coração da gente, diz assim: no Espírito unidos somos um no Senhor. Imploramos que um dia nos unamos ao Senhor. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Segunda estrofe diz: de mão dadas iremos, todos somos irmãos. Preparemos as novas que Deus nos guia a nação. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Cristão não é conhecido, meus irmãos, porque tem uma cruz aqui colocada na lapela, ou no pescoço, ou porque leva uma Bíblia, ou porque frequenta uma igreja. O cristão só pode ser verdadeiramente conhecido quando espelha o amor de Deus na sua vida. Certa ocasião, aí lá vai eu normalmente com um carro em grande velocidade. Alguém com um carro com velocidade, ultrapassando sinais, fazendo gesto contra o outro motorista que não deixava ele passar, buzinando quando o sinal começou a demorar muito, buzinando. Logo em seguida foi parado por um policial que pediu documento e o jovem que estava no volante perguntou: eu fiz alguma coisa errada? Não fez nada errado. Mas por que o senhor me parou? Não, eu achei que esse carro é roubado. Mas o carro? Por que o senhor acha que o meu carro é roubado? Porque atrás do vidro tem um adesivo: eu sou cristão e amo a todos. Então, se você é cristão e ama a todos, como é que você levantou seu braço contra um que estava lá? Por que você insistentemente buzinou? Por que você soltou palavrão? E aí então o policial disse: deixa-me dar um conselho. Retira esse adesivo no seu carro, ou então permita que Deus transforme a sua vida. Qual adesivo que está no seu carro, meu irmão?
Ou qual é a palavra que você tem dito às pessoas? Eu sou crente. Será que eles têm visto a nossa vida transformada pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus? Que o Senhor, na sua misericórdia, nos ajude a sermos cristãos, amando verdadeiramente uns aos outros. Amém? Obrigado, Pai Santo, por Tua palavra e pelo exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, Pai Santo, porque o Senhor, apesar de todas as nossas limitações e fragilidades, o Senhor nos capacita a amar pelo Espírito Santo do Senhor. Obrigado, Pai, e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.